Pai. Aleluia, milagres acontecem, Senhor, porque nós sabemos que o conhecimento chega. Aleluia, em nome de Jesus, e é isso que nós queremos, Senhor, conhecimento chegando, aleluia, vida sendo transformada, Senhor, através desse conhecimento, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, amém. Aleluia, glória a Deus, graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus, você pode sentar, amém? Feche seus olhos, eu queria só orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos por esse tempo, te agradecemos, Senhor Jesus, pela sua infinita graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia sobre a nossa vida, porque sabemos que sem ela nós não estaremos aqui. Essa é a causa de nós não sermos consumidos, é porque estamos debaixo da tua misericórdia. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não tem lugar melhor do que esse, não tem lugar melhor do que esse. Nós te agradecemos pela tua provisão, pela unção do teu Espírito que nos move. Nós te louvamos, Senhor, por uma igreja aquecida, por uma igreja avivada, por uma igreja que não tem medo. Nós te agradecemos, Pai, por um tempo de avivamento na nossa nação. Nós te agradecemos por um tempo de consciência de propósito, de revelação de quem nós somos e daquilo que precisamos fazer em Ti. Oh Jesus, nós estamos com os corações abertos, nós estamos com a mente alerta, nós não queremos ser achados de qualquer jeito, mas nós queremos, Pai, ser achados em Ti, mais uma vez. Aleluia, te louvamos, em nome de Jesus, amém? Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você pode sair, e isso vai ser uma decisão sua. A palavra de Deus, quando ela toca a nossa vida, a palavra de Deus, quando ela é ministrada, ela provoca coisas em nossos corações. E se eu fosse dar um título a essa mensagem, um tema, seria: o propósito é maior do que a vida. Você pode repetir isso comigo? Diga: o propósito é maior do que a vida. Aleluia. Quando nós entendemos aquilo que precisamos fazer nesse tempo, quando nós entendemos aquilo que precisamos nos mover nesse tempo, isso gera um combustível glorioso no nosso coração para a gente começar verdadeiramente a se mover. O entendimento, o conhecimento, a paixão, o fogo do Espírito, a chama por Deus, a fome por Jesus. Nós costumamos dizer que sem fome e sede nós não conseguimos ir a lugar nenhum, porque a fome e a sede por Deus, ela vai se transformar em combustível para a gente avançar. Não se pode crescer, não se pode avançar sem fome e sede de Deus. No dia que a tua fome e a tua sede ela parar, você para de crescer. No dia que a tua fome e a tua sede ela parar, você para você para de crescer, você para de amadurecer em Jesus. Porque o nosso amadurecimento, sabe, queridos, o nosso amadurecimento, ele está totalmente associado. O amadurecimento do crente, ele está associado a um nível que ele tem de fome e de sede. Pastor, qual é o critério para Deus usar pessoas desse tempo? É porque alguns querem mais do que outros. Você se alegra com isso ou não? Pastor, qual está sendo o critério de Deus usar algumas pessoas nesse tempo? É porque alguns querem mais do que outros. E sabe, queridos, nós precisamos estar acesos nesse tempo. Nós precisamos estar com o nosso coração queimando nesse tempo. E deixa eu dizer algo para você: é muito fácil se distrair. Talvez o nosso maior inimigo não seja o pecado hoje. E se você parar para pensar direitinho, tem pessoas que estão vivendo até uma vida aparentemente tranquila. E esse é o meu medo, esse é o meu zelo. Por quê? Porque a igreja está tranquila demais. Quando você estiver tranquilo demais, tem alguma coisa errada. Porque o evangelho, irmãos, ele vem para tirar a gente do lugar. Queridos, o evangelho, ele vem para tirar a gente justamente da zona de conforto, tirar a gente do lugar. Aleluia. É tirar a gente de um ambiente onde a gente está, sabe, só esperando a volta de Jesus, apenas esperando. E deixa eu dizer algo para você: você não foi chamado apenas para esperar a volta de Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 19, que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a igreja não pode apenas esperar Jesus voltar, ela precisa se mover. Ela precisa se mover como alguém que aguarda. E isso é que é o impressionante, porque alguém que aguarda com expectativa a volta de Jesus, ele não está parado. Você está comigo? Ele não está apenas, sabe, esperando
de qualquer jeito. É isso que eu quero passar. Nós estamos aguardando a volta de Jesus, mas não podemos aguardar parados. Nós temos uma missão, nós temos um propósito nessa terra. E o nosso maior exemplo é Cristo. Nosso maior exemplo é o nosso Mestre Jesus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Aleluia, aleluia. Nós precisamos ser pessoas que não apenas esperam, mas apressam a volta de Cristo. Oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Mateus no capítulo 16, abre lá comigo, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, capítulo 16, aleluia. Quem achou diz amém. Acompanha comigo, é muito importante que você acompanhe nas escrituras. Versículo 13 diz assim: chegando Jesus a Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, e outro um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: bem-aventurado tu és, Simão, filho de Jonas, ou Simão Bajonas, porque isso não foi te revelado por carne e sangue, mas o meu Pai que está no céu foi quem te revelou. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E lhes darei as chaves do reino. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. E advertiu os seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Versículo 21. Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos. Diga: propósito. Do chefe dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Diga: propósito. Acompanha comigo. Versículo 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreender, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te aconteça. E Jesus virou e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que você para mim é uma pedra de tropeço. Você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. E então Jesus disse ao seu discípulo: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Amém? Aleluia. Vou começar por aqui. Eu vou ler mais alguns textos, mas é muito importante que você preste atenção. Olha só, Jesus chega para os seus discípulos e ele pergunta para eles: o que é que o povo está dizendo que eu sou? Os discípulos respondem: não, uns dizem que tu és um profeta, alguém diferente que está chegando aqui em Jerusalém. Jesus pergunta: e vocês? O povo está dizendo isso, mas e vocês? O que é que dizem? Pedro toma a palavra e diz assim: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado, Simão Pedro, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está no céu quem te revelou. Logo após, gente, presta atenção, não é capítulos depois, não é no outro evangelho, é quase que no mesmo instante, quase que no mesmo tempo, na mesma conversa. Depois Jesus começa a falar sobre o propósito dele. Ele diz: vai ser necessário que o Filho do Homem, Jesus, o Filho do Homem, ele padeça na mão dos pecadores. Ele vai ser entregue nas mãos dos líderes religiosos. Ele vai ser entregue à morte, mas ao terceiro dia ele vai ressurgir. O Filho do Homem vai ressuscitar. Vocês estão comigo? Aí Jesus chama Pedro. Pedro chama Jesus para um canto e repreende Jesus. Jesus tinha acabado de falar do seu propósito. Você está comigo? Qual o propósito de Jesus na terra? Que o Filho do Homem morra e ressuscite. Existe um propósito de Jesus para toda a sua trajetória na terra. Aleluia. A trajetória de Jesus se resume na sua morte, ressurreição e glorificação. Jesus tinha que passar por tudo aquilo para que a humanidade fosse salva, para que Deus pudesse, na sua autoridade, por meio de Cristo, redimir a raça humana, tirar os pecados, tirar a maldição, tirar a morte por meio de Jesus. Você está comigo? Jesus está falando de propósito. E logo após, Pedro disse assim: não, Senhor, longe de ti fazer tal coisa. Em outras palavras, deixa eu deixar bem claro aqui o que Pedro disse: você não pode fazer isso, cara. Longe de ti fazer tal coisa. Não faça isso.
não é para você ir, não é para você fazer. E o que é que Jesus fala? Jesus se levanta e diz: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens. Você está comigo? Eu acredito, queridos, talvez nesse texto algumas pessoas podem até falar assim: nossa, como Jesus foi duro com Pedro. Nossa, como Jesus foi incisivo, sabe, muito objetivo com Pedro nesse tempo, nesse instante. Mas deixa eu dizer algo para você. Tinha um propósito para Jesus falar isso aqui. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? Eu li esses dois textos porque olha só que coisa extraordinária. Jesus, ele era extremamente radical com quem tirava ele do propósito. Não apenas com quem tirava ele do propósito, mas quem tinha uma ideia diferente da qual ele veio fazer. E isso é tão poderoso, isso é tão extraordinário, que é imediatamente, quando Pedro diz assim: não, Senhor, você não pode fazer isso, Jesus repreende na hora: para trás de mim, Satanás, que você não cogita nas coisas de Deus. Jesus era muito radical com quem tentava tirar ele do rumo, do propósito e da direção a qual ele estava trilhando, da qual ele estava andando. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero fazer um paralelo entre esse texto e a nossa vida. Deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos, queridos, nos mover com muita intensidade e autoridade, com muita ousadia. Nós precisamos nos levantar nesse tempo, nessa geração, com quem tenta nos tirar do propósito, com pensamentos que tentam nos tirar do propósito, com ideias que tentam nos tirar do propósito. Porque, queridos, eu costumo dizer que a estratégia do diabo mudou. A estratégia de Satanás tem mudado. Pastor, como assim? Ele não precisa mais tirar você da igreja para poder cumprir o papel dele. As pessoas estão na igreja sem propósito. Vou dizer de novo: o diabo não precisa tirar pessoas da igreja para cumprir o papel dele. As pessoas estão dentro das igrejas sem propósito. É quando as pessoas chegam no culto sem saber o que estão fazendo. É quando as pessoas levantam as mãos para adorar sem saber o que estão fazendo. As pessoas tomam ceia sem discernir o que está fazendo. As pessoas dão oferta sem saber o que está fazendo. A falta de propósito é estar por estar, é fazer por fazer. E isso tem tirado a força do propósito do coração do povo. Isso tem minado a força do propósito da igreja, do coração das pessoas. Porque o que foi que Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8, quando ele fala, antes de vencer a gravidade e ser levado aos céus, o que é que Jesus diz? Gente, qual é o propósito da igreja? É ser testemunha verdadeira de tudo aquilo que vocês viram, de tudo aquilo que vocês ouviram. Vocês vão ser minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você está comigo? O diabo está encontrando nas pessoas, deixa eu dizer algo para você, está encontrando no povo, sabe, as distrações, elas têm sido, sabe, elas têm sido um fator muito forte para que as pessoas desviem do propósito. E desviar do propósito, eu não estou falando de pecado, porque muitas vezes nós achamos que estamos vivendo uma vida certa diante de Deus, mas estamos distantes daquilo que Deus espera de nós. O que é que Deus espera de você? O que é que Deus espera de você? Eu tenho me perguntado isso todas as vezes, queridos. Todas as vezes que eu estou diante de um tempo como esse. Todas as vezes que eu venho para um culto, e culto é prestar uma homenagem a Deus. Todas as vezes que eu me encontro diante de um momento, de um ambiente como esse, meu Deus, isso aqui é um ambiente propício à adoração. Esse é um ambiente propício a prestar uma homenagem a Deus, a prestar uma homenagem a Jesus. Aí eu quero te dizer, a nossa vida está alinhada com aquilo que Deus espera de nós? Eu estou falando de propósito. Porque quem entende o propósito, ele não pode se embaraçar com coisas dessa vida. Porque Paulo, ele vai dizer, o bom soldado, ele é fiel a quem o alistou para a guerra, e ele não se embaraça com coisas dessa vida. Se você tem um alvo, querido, você precisa entender que tem coisas na sua vida hoje que não faz mais sentido, porque você se encontrou com Jesus.
te falar de novo, tem coisas na nossa vida hoje que não faz mais sentido, porque você se encontrou com Jesus. Um homem que tem um encontro real com Jesus, tem algumas coisas para ele que perde o valor. Você precisa entender o sentimento dessa mensagem. Quando nós temos um encontro real com Cristo, tem coisas na nossa vida que perdem o sentido, o valor. E quando se fala de propósito, se fala de uma paixão ardente por aquilo que Jesus mandou fazer. Porque a resposta da nação brasileira, deixa eu dizer algo para você. Nós estamos vivendo um tempo muito particular da nação. E deixa eu falar algo para a tua vida. Se você for ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a resposta de Jesus, a resposta de Deus para um povo, nunca foi alguma coisa, foi sempre uma pessoa. Todas as vezes que Deus queria sinalizar algo para o povo, Deus sempre usava um homem. Você está comigo? Quando Deus quer tirar o povo judeu, quando Deus quer tirar o povo hebreu da escravidão do Egito, Deus usa Moisés. E quando Deus vai falar com Moisés, ele diz: Moisés, eu ouvi o clamor do povo, é por isso que eu vou te usar. Porque Deus sempre, irmãos, Ele supre as expectativas daqueles que desejam. Quando um povo ele está reunido desejando a mesma coisa, não tem como Deus não corresponder a isso. Queridos, eu creio num Deus que supre as expectativas das pessoas. Eu creio num Deus que quando o nosso coração está alinhado com dele, e quando a nossa mente está alinhada com o mesmo sentimento dele, Deus nos corresponde de uma forma poderosa. É por isso que quando você vai ler as histórias dos avivamentos, todo avivamento começou com um grupo de pessoas desejando as mesmas coisas, com um grupo de pessoas com o mesmo sentimento, na mesma sintonia. É por isso que a gente precisa entender algo particular da nação, porque eu tenho certeza que a resposta do Brasil é você. Você é a resposta que o Brasil precisa. Eu sou a resposta que meu vizinho precisa. Eu sou a resposta que a minha família precisa. Eu sou a resposta que os meus amigos precisam. Nós somos a resposta para esse tempo. Mas Deus está querendo usar pessoas corajosas. É por isso que eu te digo, o desejo vai ser o primeiro passo para que você saia de uma vida confortável. Aleluia. É por isso que logo depois de Jesus falar de propósito, ele vai dizer assim: vocês precisam entender. Ele olha para os discípulos e diz assim: vocês precisam entender uma coisa. Na cabeça de Pedro, morrer naquela circunstância que Jesus estava falando, na cabeça de Pedro era inviável. É por isso que ele diz assim: não, Jesus, você não pode fazer isso. Aí Jesus olha para ele e diz assim: eu preciso ensinar para vocês o que é evangelho. Se você não negar você mesmo, você não pode ser considerado meu discípulo. Não, vocês não estão entendendo isso. Jesus precisou explicar para eles: ah, isso é uma abominação para tu? Ah, isso é inviável para tu? Deixa eu te ensinar como é que vocês devem proceder. Se você não negar você mesmo, você não está pronto para ser meu discípulo. Você está pronto para ter o mesmo sentimento de Cristo? A gente precisa entender o que Deus espera de nós para esse tempo. O que é que Deus espera de nós para esse tempo? Ah, pastor, mas a minha vida está muito boa. Eu vou para a igreja no domingo, 18 horas. Eu não perco escola bíblica. Eu vou para as células. Eu vou para o culto. Eu dou oferta. Eu faço sabe? Eu me movo na igreja. Deixa eu dizer algo para você. Você pode fazer tudo certo e não ser o que Deus quer. Você pode estar fazendo tudo certinho e ainda assim não corresponder ao que Deus está querendo de você. Irmãos, o homem não foi chamado para fazer o que dá certo. Ele foi chamado para fazer o que Deus quer. Ah, pastor, mas eu estou fazendo tudo certinho. Mas talvez aquilo dentro do encaixe, da engrenagem de Deus, não esteja funcionando da maneira dele. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que precisa estar no seu coração,
eu dizer uma coisa para você. Se você não está preparado para sofrer, você não está preparado para prosperar. Deixa eu dizer algo para você. Se você não está... Você está preparado para a bonança? Você está preparado para a bonança? Paulo diz, eu estou instruído em tudo. Eu sei o que é ter fartura, sei o que é passar necessidade. Eu estou instruído em todas as coisas. Sabe o que é que Paulo estava querendo dizer? No final ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, ele vai falar sobre a questão do dar e receber da igreja de Filipos. Aí ele vai dizer assim, nenhuma igreja compartilhou comigo no quesito a dar e receber, exceto vós. Quando eu recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. Mas deixa eu dizer alguma coisa, eu estou suprido em tudo. Não é que eu procure ofertas, não é que eu esteja procurando donativos, mas é porque eu estou instruído em todas as coisas. Eu aprendi o segredo de estar feliz em toda circunstância. Ei! Aleluia! Pense num cristão maduro. Eu aprendi o segredo de estar feliz em toda circunstância. Aí ele diz assim, é porque, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. É porque o segredo não é o que você está vendo, é quem está com o seu lado, quem está com você. Tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque eu tenho ele. Se eu tenho ele, nada me falta. Esse era o sentimento do apóstolo Paulo. É por isso que eu passo pelo que tiver que passar. A oração de Paulo é, Senhor, eu passo o que tiver que passar, só nunca me deixe. Porque no momento mais crucial da vida do apóstolo Paulo, lembra do Getsemane? Jesus, quando sobe no Monte das Oliveiras, ele ora por 3 vezes. Quando Paulo está com o espinho na carne, ele também faz a oração por 3 vezes. Depois que Jesus faz a oração por 3 vezes, a Bíblia diz em um dos evangelhos que um anjo desce do céu e começa a confortar Jesus. E ele, quando se levanta, ele se levanta cheio de autoridade. Ele chega para os discípulos assim, bora que a hora é chegada. Aí quando Paulo ora por 3 vezes aquela oração, que a gente já conhece, eu estou com o espinho na carne. Aí a resposta de Jesus para Paulo é, Paulo, a minha graça te basta. Irmãos, não é muito tempo depois, é no versículo seguinte. Quando Jesus diz, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. No versículo seguinte, Paulo diz assim, então tá certo, vou me gloriar nas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Porque quando eu sou fraco, eu entendo que a força está aí. Irmãos, Paulo, ele não tinha dificuldade de entender que Deus estava com ele e que aquela situação não representava para ele o fim. Ele enxergava as tribulações e as adversidades de uma forma diferente. Você está comigo? Jesus, diante de uma situação do texto que a gente leu, ele foi muito incisivo, ele foi cirúrgico. Pedro, você pode imaginar Jesus repreendendo um discípulo dele, dizendo, está repreendido, Satanás? Você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens. Lembra da última ceia, quando Jesus lava os pés dos discípulos? Quantos estão lembrados? Aleluia! Quando Jesus começa a lavar os pés dos apóstolos, quando ele chega em Pedro, ele diz, não, ele usa até as mesmas palavras, ele diz assim, longe de ti fazer isso. Sabe o que Jesus fala? Você não vai deixar não? Tem certeza? Se você não deixar eu lavar os pés, você não tem parte comigo no meu reino. Não, lave tudo. Quando nós estamos com o sentimento do propósito, nós não nos desviamos dele por causa das distrações. Quando nós estamos com uma consciência de propósito, nós não nos desviamos do propósito por causa de uma palavra contrária. Quando nós estamos diante de um propósito, nós não podemos nos desviar da vontade de Deus por aquilo que as pessoas estão falando. Quando nós estamos diante do propósito, nós não podemos nos desviar daquilo que Deus está sinalizando por causa das circunstâncias que se levantam. Sabe por quê, queridos? Porque, deixa eu ensinar algo para você. O crente, ele não passa por dificuldade.
Pastor, o que é que o crente passa? O crente passa por situações que impulsionam ele a crescer. Cada dificuldade que você passa precisa ser como um combustível para você, sabe, se motivar a enxergar a circunstância como Deus enxerga. Como é que Deus vê a circunstância? Como é que você acha que Jesus viu a tentação do deserto? Irmão, Jesus viu a tentação do deserto como uma forma de glorificar o Pai. Tudo na sua vida precisa servir de circunstância para mostrar para o povo que Jesus é na sua vida. Você não entendeu isso não? As circunstâncias que se levantam na sua vida precisa ser para você mostrar para o mundo que Deus é contigo. Rapaz, esse Deus de fulano é real mesmo. Esse Deus que esse povo serve é poderoso. Nós precisamos aprender a olhar para as circunstâncias como Deus vê. Deus tem aquecido o meu coração nesses dias, meu irmão. Deus tem aquecido de uma forma tão poderosa o meu coração esses dias. Sabe por quê, igreja? Porque não é tempo de olhar para trás. Para de olhar para trás. Para de olhar para as tuas limitações. Para de olhar para as tuas incapacidades. Ah, porque eu não sei falar. Muita gente na Bíblia também não sabia. Ah, porque eu não... Deixa eu dizer algo. Você sabe falar o que Deus está fazendo na sua vida? Fala isso que já é suficiente. O que é que Deus está fazendo contigo? Só é você... Irmãos, quer ganhar muita gente para Jesus? Chega no teu trabalho rindo. Como é, pastor? Faça o teste. Eu sempre digo isso, mas o povo não faz o teste. Chega no teu trabalho rindo. Aí o povo vai perguntar: rapaz, por que você está rindo? É porque o culto da minha igreja foi bom demais. Porque Deus é tão bom e tão maravilhoso. Mas não tem motivo para essa risada. É porque eu não preciso de razões externas. O motivo está aqui. É quando você canta sem as pessoas entenderem a razão porque você canta. Você está comigo ou não? É quando você adora a Deus e as pessoas olham assim: rapaz, eu não vejo uma circunstância favorável. Irmãos, mas Paulo e Silas também não viu não. Não tinha guitarra, não tinha bateria, não tinha violão. E a Bíblia diz que os caras estavam orando e cantando a Deus por volta da meia-noite. E detalhe, viu? Com varada nas costas e todo chicoteado. Abra sua Bíblia comigo aí. 2 Coríntios capítulo 4. Vai lá, bem rápido. Eita Deus, aleluia. O negócio está começando a ficar bom. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4 diz o seguinte. Quantos estão comigo? Capítulo 4, versículo 5 diz: mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo o Senhor, e a nós como escravo de vocês por causa de Cristo, pois Deus disse que das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas não temos esses tesouros em vasos de barro, para mostrar que este poder a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruímos. Trazemos sempre em nós no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Porque nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Aleluia! Oh glória! Deixa eu dizer algo para você. Quantos estão dispostos a entregar a sua vida? Deixa eu dizer algo para você. Você já fez isso.
Eu só quero lhe lembrar. Só que às vezes tem algumas pessoas que comparam. Vamos lá, você não leva um visitante no seu quarto, é ou não? Se um visitante vai na sua casa, o máximo que ele conhece é a sala de estar. E geralmente quando você convida para tomar um café, ele conhece a sua cozinha. Mas geralmente quem é muito estranho, assim, pela primeira vez mesmo, fica só na sala e o café você leva até a sala e dá a ele, né? É assim que funciona. Até essa pessoa pegar um pouco mais de intimidade, ir na sua cozinha, frequentar um pouco mais a sua casa. Existem critérios que cada um tem aqui, o seu individualmente. Cada família usa a sua. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: estranho não tem acesso à sua casa como alguém que é de casa. É ou não? Agora, se uma pessoa é de casa, ou melhor dizendo, desculpa, ela mora ali, ela não pede permissão para abrir a geladeira. Eu nunca cheguei na casa da minha mãe e pedi permissão para abrir alguma coisa, para comer alguma coisa, para fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu sou de casa. Eu sou filho. Você está comigo? Não tem esse tipo de protocolo dentro da minha casa. Por quê? Porque eu sou de casa, eu moro. Agora, vamos lá, preste atenção. No que diz respeito a Deus, nós entregamos muitas vezes a nossa vida a Jesus. E Deus, Ele quer organizar todos os compartimentos da casa. Só que muitas vezes nós convidamos Deus para entrar na sala e fica por aí. Por quê? Porque no quarto tem bagunça. E muitas vezes nós não queremos expor a bagunça que está no quarto. A sala está bem organizadinha. Lembra aquelas crianças que você pede para ajeitar o quarto e eles colocam a sujeira debaixo do tapete? Ou eles organizam tudo dentro do guarda-roupa e quando a mãe olha, diz assim: mãe, está tudo organizado, só que a bagunça está dentro do guarda-roupa. Alguém está se identificando aqui. Acontece. A bagunça está dentro do armário. Eita! Então fica aquela bagunça e na verdade você não arrumou. Você deixou a bagunça um pouquinho mais organizada. Você pegou, tirou a bagunça de lugar. E muitas vezes é assim que nós queremos tratar com Deus. Porque deixa eu dizer algo, irmãos: aonde Jesus entra, aquilo se transforma. Todas as vezes que Jesus teve um encontro real, eu estou falando de encontro real com Cristo, Ele mudou a pessoa. Jesus se encontra com um rapaz de um pouco mais de idade chamado Abraão. Irmãos, Deus faz promessa, Deus anda com um cara na terra e Deus ainda muda o nome do sujeito. Deus transformou a vida de Abraão por completo. Deus começa a andar com um rapaz na terra. Rapaz é um modo de falar, porque Abraão já era de idade. Mas Deus anda com um sujeito na terra, Deus faz promessa e Deus ainda muda o nome. Deus muda. Jacó era chamado de Jacó, aquele que agarra. E depois que se encontra com Jesus, se passa a chamar Israel. Você está comigo? Depois do encontro com Jesus, irmãos, Deus muda a nossa identidade por completo. Um homem, depois que passa por um encontro real, ele muda, ele é transformado. E por que eu li esse texto de 2 Coríntios capítulo 4? Porque o apóstolo Paulo, ele tinha um propósito. Deixa eu dizer algo para você. Ele militava, ele era militante de uma causa. O apóstolo Paulo, ele matava cristãos em nome de Deus e ele acreditava que aquilo era o certo. Ele era militante de uma causa. Ele era apaixonado por aquilo que ele fazia. Eu imagino Deus olhando para Paulo e diz assim: rapaz, a paixão desse cara é diferente. Eu só preciso alinhar o coração dele para o lado certo. Porque Paulo era apaixonado por aquilo que ele fazia. Ele amava o conhecimento. É por isso que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 3 que Paulo era judeu dos judeus. Circuncidado ao 8º dia, ele foi irrepreensível diante da lei, Jean Anderson. Diante da lei eu fui fariseu, eu fui irrepreensível.
Mas ele diz, quando isso é comparado ao conhecimento de Jesus, a superioridade, a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, isso passou a se tornar prejuízo por amor a Cristo. Ele vai falar e ele vai comparar a vida que ele tinha antes com a vida depois dele conhecer Jesus. Você está comigo? E ele foi achado em Deus. Pastor, o que é que você quer falar com isso? Paulo era um homem que era militante de uma causa. Saulo, melhor dizendo, era militante de uma causa. Deus faz promessas, Deus começa a andar com um cara na terra, Deus muda o nome do cara e Deus alinha o coração dele para um novo propósito. Era Saulo, passa a ser Paulo, Deus faz promessas, Deus começa a andar com o homem na terra. E uma das coisas mais impressionantes, depois que um homem se encontra com Jesus, as coisas dessa terra, para o apóstolo Paulo, passou a ser considerado como nada. Porque os discípulos chegam para ele em determinado lugar e dizem assim: Paulo, não vai para Jerusalém, porque lá a morte te espera, as pessoas querem te matar em Jerusalém. Paulo olha para ele e diz assim: eu sei, mas eu vou. E por que você vai? Ele diz: porque eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Porque não é mais eu, filhão. É por isso que ele fala nesse texto aqui: carregando no meu corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste no meu corpo mortal. Carregando em mim, nas minhas entranhas, o morrer de Jesus. Sabe por que Paulo passava por o que tinha que passar? É porque ninguém fere quem está morto. Alguém aqui já tentou fazer uma ferida num defunto? Ele vai sentir alguma coisa? Por quê? Sabe por que para Paulo não fazia diferença? Já passei por naufrágio, já passei por perseguição, já passei por açoite, já passei por apedrejamento, mas nada me para. Por quê? Porque eu estou sepultado com Cristo. Por quê? Porque eu estou sepultado com Cristo. Porque não é mais essa vida natural. Eu quero te despertar, igreja, que existe algo mais poderoso. Eu quero despertar a tua vida, porque existe algo mais poderoso do que isso aqui que nós estamos vendo. Porque o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o evangelho é o poder de Deus. Porque tem crente que vem para o culto de domingo, que recebe uma bênção e acha que Deus está representado apenas naquilo que nós estamos vivendo. E talvez na história da Bíblia e da palavra de Deus, por mais que você tente estudar Deus, e eu amo o conhecimento, mas Deus, irmãos, Ele está aqui para ser experimentado. Deixa eu dizer algo para você. Isso é tão glorioso nessa vida. Isso é tão extraordinário, que o diabo conspira para que você não tenha esse desejo, e para que você não pense nessas coisas, para que você não deseje essas coisas, porque a Bíblia diz que ele conspira. O príncipe deste século cega, o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E não é qualquer Evangelho, é o Evangelho da glória de Cristo. Ou seja, o diabo conspira para que você não queira saber a totalidade do que Deus tem para você. E quanto mais ele conseguir te afastar, ele vai cumprindo o papel dele, ele vai cumprindo a missão dele. Não perca o foco. Você não tropeça em grandes muralhas, em barreiras, não. Você tropeça em coisas pequenas. Você tropeça em pedras. Ninguém tropeça em montanha, querido. A gente tropeça em pedras que ficam no meio do caminho. Sabe por quê? Porque pequenas coisas já é capaz de te tirar do foco do que Deus tem para você. É o tempo da gente carregar em nós a marca da morte de Cristo. A resposta do mundo, a resposta que o mundo precisa é você. Senhor, eu estou orando tanto para Deus enviar fulano. Senhor, Deus tem um chamado lindo na vida de fulano.
Deus tem um chamado lindo na sua vida. Ah, é porque eu sou velho demais. Abraão tinha 90 anos quando Deus chamou ele. Irmãos, Deus ele sempre pega homens ousados para cumprir tarefas difíceis. Você está comigo ou não? Deus sempre pega homens ousados para cumprir tarefas difíceis. Porque você pode imaginar Deus fazendo uma promessa a Abraão, dizendo que aquele homem de 90 anos ia dar à luz a um filho para ser pai de multidões. Deus pega um homem que acha graça aos olhos dele e diz assim: eu vou derramar um dilúvio sobre a terra. Constrói. Deus sempre vai dar, irmãos, a homens ousados tarefas difíceis. E o mundo não vai entender. O mundo nunca vai entender a igreja. Você quer que o mundo te compreenda? Como? Como é que nós queremos que o mundo nos compreenda, se nós somos a loucura do mundo? Nós somos a loucura. Deus pega os que não são para confundir os que são. Aleluia. Nós somos a loucura do mundo. Ah, pastor, Deus quer me usar para tarefas difíceis? Quando Deus levanta João Batista, a primeira coisa que ele faz é ir para o deserto, para comer mel silvestre e gafanhoto, e pregar uma mensagem louca, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino. E aí? Bora! A escolha é sua de fazer aquilo que Deus está desejando para você. Talvez você não vai ter a melhor roupa, talvez você não vai comer a melhor comida, talvez você não vai estar no melhor lugar, mas você vai estar no centro da vontade de Deus. Se você desejar as mesmas coisas que eu nesse tempo, nós vamos influenciar esse mundo, porque é isso que está no meu coração. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu amo os crentes normais. Já falei isso aqui muitas vezes. Eu vou falar de novo. Eu amo os crentes normais, mas eu tenho uma certa pena deles. Porque se eles não estão habituados em um ambiente como esse, quando chegar no céu, quando você olhar para o trono, pastor, não acredito nessas coisas, não acredito no mover do Espírito. Irmãos, quando você chegar no céu, é melhor você ir se ambientando com momentos como esse, porque quando você chegar no céu, numa aparição simples de um anjo, a Bíblia diz que Daniel cai como se estivesse morto. Aí o anjo toca nele e diz assim: rapaz, eu sou um anjo que represento ele para servir. É como se o anjo estivesse dizendo assim: rapaz, tu caísse comigo quando tu chegar lá. Ei! A gente precisa entender que Deus, irmãos, Ele deseja que a gente tenha um pensamento, sabe, um alinhamento de coração com o que verdadeiramente é importante. Você está comigo ou não? Começa a elevar a tua mente à eternidade. Deixa eu dizer algo para você. Vamos embora, vamos cuidar. Deixa eu dizer algo para você, muito forte, muito importante. Jesus nos evangelhos, Ele sempre quis gerar nos discípulos uma consciência de eternidade. Como assim, pastor? Muito simples. Que consciência de eternidade era essa? Pai, eu oro pelos que estão no mundo, para que a mentalidade deles não esteja no mundo. Jesus, quando Ele vai dar uma instrução para os discípulos, Ele diz o seguinte: Ele diz: gente, eu tenho um alimento que vocês não conhecem, porque a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Jesus, quando Ele vai falar acerca do Espírito Santo, em João capítulo 17, Ele diz o quê? Eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas sabe por que eu não falo? Porque vocês não são capazes de suportar ainda. O que é que Jesus queria dizer com isso? O que é que Jesus queria dizer com esse alimento glorioso que Ele tinha, que os discípulos não conheciam? O que é que Jesus quis dizer que tinha muita coisa para falar, que Ele não podia falar agora porque os discípulos não suportariam? Sabe, queridos, sabe qual é o maior sentimento de fracasso da igreja desse tempo?
é que eles se contentam com pouco. Porque uma das maiores características dos homens de Deus é que eles sempre queriam mais. Eu sempre falo isso aqui. Eu vou encerrar. Eu quero orar por você. A Bíblia diz que Deus ele vai dar uma instrução. Não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, mas eu estou fluindo com Jesus aqui. Quando Deus vai começar a instruir o povo acerca da peregrinação do povo judeu no Egito, né? Na peregrinação da saída do Egito até a terra prometida, uma das coisas que Deus ele fala para Moisés, quando ele vai enviar o maná, ele vai dizer a Moisés: não guarda, não armazena, não junta. Por quê? Porque o maná é diário. Teve gente que desobedeceu aquilo que Moisés estava sinalizando por meio de Deus e guardou. Foi o que aconteceu? Apodreceu. Se Deus estava sinalizando que o maná era diário, é porque havia uma porção para todos os dias. Uma porção da parte de Deus diária. E o que é que isso nos sinaliza? Irmãos, eu não sou saudosista da unção de ontem, porque eu sei que a unção de ontem foi uma unção poderosa, mas que ficou ontem. Se você disser assim: eu quero viver a unção da conferência passada, você não vai conseguir viver. Por quê? Porque aquela unção foi derramada naquela conferência. E ela não vai se repetir. Por quê? Porque a de hoje é a de hoje. Você está comigo ou não? A de hoje é a de hoje. O que é que você quer dizer com isso? É muito simples. Você precisa viver de relacionamento. Olha o que Deus está nos ensinando. Quando Ele fala para Moisés, dizendo: Moisés, é diário, Moisés, é uma porção todos os dias. Ou seja, o encontro que o crente deve ter com Deus não é semanal, não é trimestral, não é bimestral, não é anual, é diário. E quando fala de um encontro diário, fala de relacionamento, fala de todo dia. É por isso que Jesus, quando Ele vai fazer uma promessa: ó, gente, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador e eu vou estar com vocês todos os dias. Jesus estava sinalizando que não era por semana, que não era de 2 em 2 dias, era todo dia. Sabe o que é que isso nos sinaliza? Deus deseja você todos os dias. Agora a pergunta é: você o deseja todos os dias? Sabe qual é o problema? É que nós vamos orar para voltar para o propósito. Só que o desejo de Deus é que a gente nunca saia dele. Jesus, Ele disse: vigiai e ora para que você nem entre em tentação. Não é para não pecar. Não, vocês não estão entendendo, não é? Jesus, Ele disse: ora para que tu nem entre em tentação. Não é para não pecar, é para tu nem entrar na tentação. Não foi pastor Renan que disse não, meu irmão. Foi Jesus que disse. Ele diz assim: ora, cidadão, não é para tu não pecar não, é para tu não entrar no estágio anterior ao pecado, que é a tentação. Se o crente fizesse o que Jesus disse, irmãos, ele evitaria muita coisa na vida dele. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai te levar a uma consciência de propósito. Propósito. Sabe qual era a consciência de Jesus? Eu não posso errar. Eu não posso errar. Eu não vou errar. Eu não posso errar.
Eu não vou errar. Por quê? Porque eu tenho um propósito. Porque eu tenho um propósito. Por causa de uma pessoa que foi até o final, nós estamos aqui hoje. A obediência de Jesus gerou um resultado, você. A tua obediência pode gerar outras pessoas daqui a 1 ano. A tua obediência pode gerar pessoas daqui a 2 anos. Porque Jesus disse assim, você tem que ter o mesmo sentimento que eu tive. Do mesmo jeito que eu morri para outros viver, morra também porque outros vão viver. Não é o mesmo sentimento que houve em Cristo. O que é que Jesus fez? Ele morreu para que outros vivessem. E qual o sentimento que precisa ter no nosso coração? Ah, pastor, mas eu sou muito... Eu me machuco fácil. É porque você está muito vivo ainda. Ah, pastor, mas qualquer coisa me tira do prumo. É que você está muito vivo ainda. Pessoas muito vivas, elas se machucam, irmão. Elas se machucam fácil. Elas se desequilibram do propósito por conta de uma cara feia. Elas desequilibram do propósito por conta de uma circunstância que se levanta. Mas quem está morto, passa a luta que for. E eu não estou falando aqui, passando atestado de hipocrisia para você não. Eu vivo lutas extraordinárias e batalhas fantásticas, mas os meus olhos estão elevados ao Senhor Jesus. Porque as pessoas me vêm pregando e acham que eu vivo eita, pastorzão, para você é fácil. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, quem aqui passa por luta? Triplica em 4. Quadruplica aquilo que você vive acerca da minha vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, nós estamos firmes e inabaláveis. Porque, irmãos, tudo aquilo que me deixa semelhante ao mundo, eu estou fora. Tudo aquilo que me deixa de alguma forma parecido com o mundo, eu estou fora. Quando tu entender isso na tua vida, eu não estou falando de exterior, eu estou falando do teu coração. Rasga, tira. Quando você chegar num ambiente, as pessoas vão olhar para você e vai saber quem anda com você. Todas as vezes que você chegar num ambiente, as pessoas percebem com quem você anda. Você sabia? Não, é sério mesmo, preste atenção nisso. Todas as vezes que você chegar num local, as pessoas olham para você e percebem com quem você está andando. Se você anda com Jesus, meu irmão, o aroma é diferente. A forma de falar é diferente. É diferente. Por quê? Porque tudo glorifica a Deus. Pessoas são ministradas por uma pregação que sai da sua vida, não é nem da sua boca. Porque você está tão no propósito que a sua vida fala. Isso é muito glorioso. É quando você prega de boca fechada. Eu não vim aqui fazer cócegas em você, filho. Vim aqui pegar um pincelzinho e fazer cócegas em você e um pipoca na sua boca. Sabe o que eu vim fazer? Eu vim como um profeta de Deus para te dizer: saia do lugar. Saia do lugar. Você pode ficar de pé. Ministério de Louvor, vem para cá. Saia do lugar. Eu creio em uma unção coletiva que passa. Você crê? Então segure na mão da pessoa que está do seu lado e não solte. Ministério de Louvor, vem para cá.